E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um material sobre o filme O Pior Vizinho do Mundo. Quem já assistiu o filme deve ter imaginado que tem muita coisa pra gente tratar e conversar aqui. Quem não assistiu, eu sugiro fortemente que assista, que é um baita filme, cheio de emoção, situação, muito rico, um baita filme. E depois de curtir bastante um bom filme com Tom Hanks, volto aqui para a gente poder conversar e discutir sobre o que aconteceu lá. Eu sou João Otávio, psiquiatra, psicoterapeuta, e nas minhas redes sociais eu falo bastante sobre assuntos vinculados à psiquiatria, mente, emoções, sentimentos. Bora lá pro vídeo? Então, por onde que a gente começa, né? No início do filme, o que a gente vê é o Tom Hanks, que no filme é o Otto. Ele se apresenta, personagem assim, bastante carrancudo, da ideia de ser um senhor bem resmungão, brigão. Ele complica já no início do filme por centavos. Ele tranca uma fila num mercadinho por causa de 33 centavos. E ele manda chamar gerente porque ele está comprando uma corda e ele quer que seja feito do jeito que ele está querendo, extremamente calculista, né, concreto. As pessoas na fila até assim, não, tá, eu te dou os 33 centavos. Ele, não é pelos 33 centavos, ele queria, na real, era complicar ali com a atendente, né? Então, no início do filme, ele já nos dá a impressão de ser muito... Ele é, inclusive, chamado por um outro personagem durante o filme de ranzinza. Pô, que ranzinza, tu tá ficando ranzinza. E na hora, de novo, eu vou reforçar aqui uma coisa que eu falo muito frequente quando eu vou fazer meus vídeos, de que é difícil às vezes a gente dar um diagnóstico concreto para um personagem, principalmente personagens fictícios, porque a ideia não é que as coisas cumpram com a realidade. Certamente quem está ali criando o filme, o personagem, a série, seja o que for, não está tentando encaixar a pessoa numa doença, etc e tal. Então, muitas vezes não fecha. Estamos aqui nos prestando a dar diagnósticos, mas usar coisas que a gente vê no dia a dia e também é retratado nos filmes para exemplificar. Então, uma coisa que me veio à cabeça, se tratando de alguém ranzinza, alguém incomodado, o Otto, ele transmite a sensação de ser muito para baixo, né? Muito deprimido. Depois a gente vai avançando no decorrer do filme e a gente vai vendo que essa depressão não é uma coisa tão pontual, que ele sempre foi assim, né? Sempre foi esse caráter mais ranzinza, mais triste, mais para baixo, sem ânimo, uma coisa que parece que assim tudo é trabalhoso e irritado. E me veio a lembrança de um diagnóstico, né, chamado distimia. Acho que casaria bem para esse caso, né? Algumas coisas fogem, o filme tem a graça que vai transformando ele, né? As meninas, né, de uma família que ele conhece começam a perfurar essa casca rígida que ele criou para se defender, mas e isso vai transformando um pouco ele. Essa é a graça do filme, né? E a emoção, né, da transformação do Otto como um todo. Mas, assim, me vem a ideia de alguém distímico. O que é distimia? A distimia, em poucas palavras, seria uma pessoa com um perfil de depressão não tão grave como num episódio depressivo. Ela não é tão rica de sintomas ou sintomas não tão intensos. Ela seria uma depressão mais arrastada, com um pouco menos de sintoma, mas muito arrastada, assim, ela é contínua. Daria até para chamar, né, de certa forma, de uma depressão persistente, né? Não a resistente, porque a resistente está relacionada à não resposta aos tratamentos. É uma depressão persistente, né? Que ela continua por, no mínimo, segundo a literatura, 2 anos. Né? Teria que ter 2 anos, sendo que não ficaria sem os sintomas por mais de 2 meses, ou seja, é uma coisa que está realmente acontecendo a maior parte do tempo na vida da pessoa por um tempo muito prolongado, né? E que causa prejuízo, né? O Otto, a gente vê que ele é muito resmungão, ele é brabo, isso interfere nas relações interpessoais, interfere no funcionamento dele. Tem mais coisa que a gente vai discutir sobre o perfil do Otto, mas esse eu achei um fator importante. Me parece que casa bem. O diagnóstico de distimia para o Otto não seria um absurdo. Mas a gente continua vendo o filme e a gente consegue perceber algumas coisas, né? Porque o filme ainda nos mostra como é que era a vida passada do Otto.
Então a gente, além de ter esse momento, né, o que a gente chama de fotografia, né, na psiquiatria muitas vezes a gente consegue dar o diagnóstico a partir de um filme completo, né? A gente vê passado, passado longo, passado curto, presente, né, um contínuo que nos ajuda muito a dar um diagnóstico. E o filme nos apresenta o contínuo do Otto. Mostra ele lá, adulto jovem, quando estava conhecendo a sua esposa, os problemas que ele passou durante a vida, fala até sobre como é que era o passado do Otto. E aí a gente vai vendo que ele perdeu um pai muito amado, muito jovem, a mãe ele nem conheceu direito, e que isso já foi na vida dele trazendo um pouco desse caráter dele, né? Então a gente vai podendo ver o Otto quase como um todo. Esse filme completo nos ajuda muito. Então por isso que a gente vai ter bastante riqueza de material sobre o Otto para poder falar mais sobre ele. E a gente vê que o Otto ele sempre teve esse caráter mais ranzinza, mais para baixo, né? Fazia as coisas meio que brigou com um dos seus melhores amigos pela marca que ele escolhia de carro e ele não aceitava aquilo, né? E, enfim, ele se incomodava muito fácil pelas coisas. Então, acho que a distimia está muito provável nesse caso. Mas o que é interessante é que, assim, ó, a distimia, ela seria, então, essa depressão mais leve, mais arrastada, mais contínua. Mas não impede que uma pessoa que tenha uma distimia, ela não venha a fazer um episódio depressivo de fato, né? Seria como se fosse um gráfico, né? A eutimia, aí a distimia baixa um pouco, né? E nesse episódio de distimia ainda pode ter um episódio depressivo por cima, sobreposto, que é o que eu acho que acontece com o Otto, que a gente vai descobrir ao decorrer do filme que a sua esposa, tão amada, faleceu há 6 meses. E isso piorou os sintomas dele. E aí não se trata mais só da distimia. Ele está, de fato, no episódio depressivo, tanto que ele estava pensando em suicídio, pensando, não. Um plano, ele tentou mais de uma vez, né? Ele tem tentativas de suicídios graves e importantes que não ocorreram por muito pouco. A corda despenca, né? Quebra o teto e a tentativa no carro também não deu certo, que alguém chamou ele e atacou ele na hora. Então, a distimia do Otto não representa o que a gente viu no início do filme. Aquilo já estaria já com sintomas num episódio depressivo de fato, tanto que provavelmente os sintomas se potencializaram. Tinha muito mais sintoma depressivo, ele estava muito mais irritado, muito mais grosso, muito mais explosivo, né? Tanto que os amigos perceberam essa diferença. Mas então, além de tudo isso que a gente já falou sobre o Otto, dele ter possivelmente uma distimia, dele ter, neste período que a gente estava vendo do filme, na atualidade do filme, estar num episódio depressivo, dos fatores importantes, né, da tentativa de suicídio, então era muito grave. A gente pode aí, olhando assim, mais já fazendo um out, assim, né, olhando aspectos maiores da vida dele, uma característica que fica muito marcante no Otto são traços obsessivos importantes. Muito cuidado, assim, com coisas de controle, assim, ele parece que ele quer controlar tudo. Inclusive, ele super topa ajudar as pessoas um pouco, né, por não conseguir suportar essas coisas desarrumadas, assim, né? Ele briga muito se alguém entra na rua que não poderia atravessar a rua lá da frente da casa dele, que seria um espaço que não poderia transitar, sendo que todo mundo transita e ninguém na vizinhança se incomoda com isso, apenas o Otto, né? Isso mexe com a rigidez dele, aquela coisa do é certo, nada pode sair uma vírgula fora do combinado. E não é nem só que é certo ou errado, é o tamanho do sofrimento que causa nele algo não estar na regra clara e extremamente seguida à risca, né? Todas as outras pessoas do mundo, ninguém se importa se esta regra que está ali, um aviso de que não pode passar ali o carro, ninguém dá bola, não incomoda ninguém, não atrapalha em nada, mas o Otto como... E não é nem tanto porque se atrapalhando, não.
é só porque ele não suporta o não seguir a linha reta. A linha não tem uma curva, tem que ser exatamente, estritamente como está descrito. Isso é um caráter de rigidez muito importante nele, e a gente vê isso em outros fatores, né? Ele é super rígido com limpeza, com arrumar as coisas, muito controlador, até para cometer o suicídio, ou seja, ele já nem estaria mais aí para poder se porque ele cuida como vai ficar sujo o chão, ele se arruma todo, ele bota um paletó para cometer o suicídio. Então, esse caráter da limpeza, da arrumação, de estar alinhado, de estar extremamente dentro dos conformes para fazer as coisas é muito importante. Ele lembra, por exemplo, assim, a mangueira que ele emprestou para a amiga 6 meses atrás, então ela tem que devolver para ele guardar, para ele emprestar outra coisa e fazer uma outra ação. Enfim, muita rigidez, né, com limpeza, organização. Ele escreve uma carta, ele deixa tudo pronto até para depois, quando passa a questão da ideação suicida, a gente pode falar sobre isso depois, mas quando passa essa questão da ideação suicida, e ele vê que ele está realmente na velhice e que ele pode vir a falecer de causas naturais, né? Ele tem uma doença cardíaca, ele deixa tudo preparado para a sua morte, ele deixa uma carta de como ele quer que seja, ele deixa tudo organizadinho, ele não quer... ele não pode ver coisas não planejadas, não organizadas, não arquitetadas, tanto que ele trabalha como engenheiro mecânico num sentido até de... falaram no trabalho dele no CC que ele era super cuidadoso e criterioso no mínimo nos detalhes, né? Então, os caráteres obsessivos no Otto estão claros e aparecem muito o filme inteiro. Isso até deixa o filme muito bom, que a gente vê como conseguiram representar isso de uma maneira muito fidedigna e muito... tá presente o tempo inteiro, né? Eles tiveram muito cuidado para não deixar isso escapar, né? Enfim, não me vem mais na cabeça outras cenas, né? Na hora eu não anotei todas, mas assim, quem estiver assistindo o filme vai ver que esse caráter obsessivo do Otto está presente o tempo inteiro, em diversos aspectos. E por fim, né, linkando com essa questão obsessiva, porque a gente consegue ver na prática uma das grandes razões para esses caráteres obsessivos. Normalmente é uma tentativa de conseguir arrumar ou organizar o que está fora, né, as coisas externamente, né, de uma maneira muito, muito intensa, porque às vezes o que está dentro está muito desarrumado. E vem a sensação de que se a gente consegue controlar tudo fora, né? Se a gente consegue, de alguma maneira, arrumar tudo, deixar tudo em ordem, por fora a gente conseguiria organizar um pouco o que está dentro. E dentro está uma confusão, principalmente de sentimentos, né? Ele tem muitos sentimentos de culpa, ele se sente mal, a esposa morreu, ele não tem culpa nenhuma, mas ele sente que tem essa culpa, né, sobre algum problema que aconteceu ali com a esposa, dela perder o filho deles, dela não conseguir mais andar, né? Isso traz muito sentimento para ele que ele não sabe como organizar. Ele não sabe como pegar, digerir esses sentimentos e transformar de uma maneira coerente, né? Por mais que seja muito triste, lidar com a tristeza, lidar com a decepção, lidar com a frustração, lidar com o sentimento de culpa, sofrimento, enfim, para ele é muito difícil, ele não consegue articular isso dentro dele, não consegue digerir e fica tudo muito confuso e ele tenta organizar todo o mundo externo por não conseguir às vezes organizar o mundo interno. E isso vai gerando nele, potencializando essa distimia dele, porque ele vai ficando irritado, vai ficando carrancudo, vai ficando como uma espécie de casca à sua volta, né? Os sentimentos assustam ele. Ele tem uma briga muito importante com uma nova melhor amiga que começa aos poucos a amolecer essa casca dele, essa rigidez toda. Ele vai fazendo uma amizade com uma nova vizinha, né? Eles vão se dando bem. Ela tem 2 filhas que também vão amolecendo aos poucos essa casca rígida do Otto, que é o que deixa o filme tão emocionante, assim, a gente vendo como ele vai se transformando, ele vai se amolecendo para esses sentimentos novos, e aí toda essa casca dele vai se desfazendo.
Então, muitas vezes, essa casca, essa rigidez, está vinculada a uma proteção dos sentimentos. Os sentimentos são assustadores. Inclusive, ele briga quando essa vizinha, a amiga dele, começa a dizer, não, mas o que houve com a tua esposa? Tu tem que superar isso, tu tem que falar, vamos guardar as coisas dela, etc e tal. Ele tem um surto, fica muito irritado, tem uma crise de ansiedade. Então, como é que ele achou a forma de tentar não se conectar com essas emoções que está tudo confuso na mente dele? Cria uma casca, endurece e não se fala sobre sentimentos. Qualquer tipo de sentimento é expulsado com raiva e qualquer proximidade, qualquer coisa que lembre uma relação boa, uma relação de amizade, de ser bacana, de poder tratar bem as pessoas. Não, tudo é raiva, é ódio e todo mundo longe. Não quero ninguém dentro. Eu faço uma casca aqui e ninguém entra, né? Fico protegido dentro do meu casulo e aqui eu não me machuco porque eu tô sozinho. E isso foi gerando solidão. E essa solidão, junto com essa casca, esse sentimento de tristeza, fez ele pensar, inclusive, em desistir da própria vida. Quando entra de uma maneira inesperada na sua vida pessoas que vão conseguindo quebrar essa casca para ele não ficar sozinho e vão entrando meio que quase à força. Esses vizinhos eram até inconvenientes de tão... eles queriam participar da vida do Otto. O Otto, eles batiam na porta do Otto. O que foi? Eu não aguento mais vocês. Não, a gente quer estar junto contigo. E eles foram quebrando essa casca, amolecendo e foram entrando na vida do Otto. E o Otto, inclusive, desiste, né, de terminar com a vida e resolve que ele quer realmente viver novas relações, quer viver coisas boas ainda. E o final do filme, eu não vou dizer aqui porque vai que alguém ainda queira ver, é muito emocionante e ele muda completamente isso e no final todos os vizinhos ficam felizes para sempre. Certo, pessoal? Isso foi um pouco do que eu destaquei do filme O Pior Vizinho do Mundo. E quem não assistiu, mesmo que eu tenha dado aqui alguns spoilers, vai lá ver. Certo, pessoal? Até mais.